Aristóteles viveu de 384 a 322 a.C. e escreveu vários tratados onde explicava toda a física terrestre, biologia, etc. Em relação à mecânica de Aristóteles, ele pregava que a Terra estava imóvel, a Terra não podia se mover, que não girava sobre o seu eixo, enfim, ideias hoje que se configuram totalmente imperfeitas. O que surpreende é que essas ideias perduraram por mais de 1000 anos e sem que qualquer outra pessoa tenha contestado firmemente as suas ideias. Talvez a igreja que proliferou após o nascimento de Cristo tenha contribuído para isso. E isso representou um atraso muito grande para a humanidade. O desenvolvimento científico da humanidade não resta a menor dúvida. As ideias de Aristóteles, formuladas na sua época, não podem ser criticadas. Aristóteles, na verdade, era um notável observador da natureza e, para sua época, realmente, ele formulou ideias e registrou, através dos seus tratados, de uma forma impressionante. Veja que ele provou que a Terra era esférica através da forma curva que a sombra da Terra se projetava sobre a Lua durante um eclipse lunar, e diante do fato de que as estrelas podiam ser alteradas quando alguém se movia para o norte ou para o sul. Também o desaparecimento dos navios no horizonte foi explicado da mesma maneira, ou seja, o navio desaparecendo no horizonte significava que, por a Terra ser redonda, o navio desaparecia no horizonte. Aristóteles ainda fez responsável por notáveis contribuições para o desenvolvimento do pensamento em muitas e variadas direções, tais como política, economia, ética e metafísica. Ele também pode ser denominado com justiça fundador da biologia. Ficamos de uma certa forma, o que não dá para compreender, contudo, é que nenhuma opinião alternativa aceitável em relação a outras questões que Aristóteles formulou de um modo errado, tenham sido contestadas por mais de 1000 anos. Vejamos um exemplo onde o raciocínio de Aristóteles se provou totalmente errado. Aristóteles argumentava contra o movimento ao redor do Sol, da Terra. Ele dizia que a Terra não girava ao redor do Sol, e baseado no fato de que se a Terra se movesse dessa maneira, ou seja, se a Terra se movesse ao redor do Sol, ela estaria mais próxima de diferentes partes da esfera das estrelas em momentos diferentes. Ou seja, a posição aparente das estrelas mudariam. Por exemplo, seriam vistas essas estrelas afastando-se uma da outra à medida que a Terra se aproximasse dessas estrelas. E essas estrelas seriam vistas aproximando-se uma da outra à medida que a Terra se afastasse. Esse é o chamado efeito paralaxe. Então, como esse efeito paralaxe não era observado, não se observava isso, as estrelas mantinham uma distância fixa uma das outras, né? A Terra não podia mover-se assim, ao redor do Sol. De fato, esta espécie de alteração de posição ocorre, né? Mas só pode ser detectada mediante observações telescópicas, cuidadosas e precisas, simplesmente porque as estrelas estão muito afastadas, né? Ou seja, Aristóteles não imaginava que essas estrelas estivessem tão afastadas da Terra. Então aí é que consistiu o erro de Aristóteles. Se ele imaginasse que essas estrelas estivessem a uma distância tão grande,
provavelmente ele não teria usado esse argumento. Outro conceito errado de Aristóteles foi a formulação do conceito de éter, ou seja, ele não admitia a existência do vazio, do vácuo. Vejamos como é que ele argumentava para demonstrar isso. O meio através do qual a seta estava viajando transmitia a força, mas também resistia ao movimento. Para o movimento ocorrer, a força tinha de que vencer a resistência. O movimento uniforme exigia um equilíbrio adequado entre os dois fatores opostos, ou seja, a velocidade de um corpo em movimento era diretamente proporcional à força. Quanto maior a força, mais rápido era o movimento, e inversamente proporcional à resistência. Ou seja, quanto maior a resistência, mais lento o movimento. Aristóteles afirmou ter demonstrado a impossibilidade do vácuo. Desta forma, se um corpo atinge uma determinada velocidade mediante uma determinada força em um meio denso, atingirá maior velocidade em um meio menos denso. E no vácuo não haveria qualquer resistência. Veja bem, ele diz que no vácuo, não havendo qualquer resistência, uma vez que a velocidade é inversamente proporcional à resistência, nessas condições, a velocidade dos corpos no espaço vazio se tornaria infinita. Uma vez que tal conclusão era considerada claramente absurda, ou seja, uma velocidade infinita, não podia existir um espaço realmente vazio. Em vez disso, ele dizia que todo o espaço devia estar cheio por uma espécie de meio, que é o éter. E o conceito de um éter onipresente desafiou o pensamento científico até o século XX. Outra proposição errada de Aristóteles era a de que os corpos de mesmo tamanho, forma e peso deveriam cair com a mesma velocidade, desde que a força e a resistência sobre eles fossem as mesmas. Entretanto, se dois corpos do mesmo tamanho e do mesmo formato, mas com pesos diferentes, fossem largados de certa altura, o mais pesado deveria mover-se mais depressa e atingir o solo primeiro, porque, embora a resistência sobre ambos fosse a mesma, a força-peso seria maior no caso do objeto mais pesado. Ou seja, a aceleração dos corpos em queda livre era responsável pelo peso de um corpo ir aumentando à medida que ele se aproximava mais do seu lugar natural. Essa ideia só foi contestada por Galileu, que provou que os corpos caem à mesma velocidade. Era, portanto, uma clara conclusão da mecânica aristotélica de que, desde que se tratassem de corpos de dimensões similares, que quanto mais pesado o corpo, mais depressa cairia. Veja bem, desde que se tratassem de corpos de dimensões similares. Quais são as dimensões? Mesmo tamanho, forma e peso. Quanto mais pesado o corpo, mais depressa ele cairia. Esta foi uma opinião que persistiu até a Revolução Científica, quase 2 milênios mais tarde. E mesmo hoje, ainda é comum a crença de que os corpos mais pesados caem mais depressa do que os leves, o que parece até bastante razoável, hein? Mais um erro do Aristóteles. Para ele, a Terra não podia se mover, ou seja, a Terra era o centro do universo, estava imóvel, fosse sobre o seu próprio eixo ou ao redor do Sol. Então não admitia que a Terra girasse sobre o seu próprio eixo ou que girasse ao redor do Sol, porque isso não seria um movimento natural da matéria terrestre. Olha só como é que ele refutou essas sugestões de que a Terra poderia girar sobre o seu próprio eixo. Ele ponderava que quando um objeto pesado é atirado para cima, quer dizer, atira um objeto pesado lá para cima, ele retorna ao ponto de partida, né? Da mesma maneira,
Da mesma forma, um peso largado do alto de uma torre vai bater ao pé da torre. Se a Terra estivesse girando, a pedra ia cair bem longe do pé da torre, não cairia ao pé da torre. Utilizando os valores atuais para a velocidade da queda e o tamanho da Terra, se o argumento de Aristóteles estivesse correto, uma pedra que caísse de uma torre de 80 metros, de uma altura, iria bater cerca de 2 quilômetros a oeste da torre. Pela mesma razão, haveria uma terrível ventania varrendo a superfície da Terra se ela estivesse girando desta forma potencialmente antinatural. Ptolomeu, 100 a 165 depois de Cristo, foi outro formulador de ideias absurdas. Ele argumentava que uma vez que o centro do universo é o lar natural do material terrestre, só podia ser a Terra. Se assim não fosse, sendo mais pesado do que qualquer um dos objetos sobre a sua superfície, né, a Terra estaria caindo em direção ao centro do cosmos, mais depressa do que qualquer outra coisa, né, porque a Terra seria o objeto mais pesado, então a Terra cairia em direção ao centro do cosmos muito mais depressa do que qualquer outra coisa. E assim ela deixaria os objetos que se acham sobre a sua superfície, como as árvores, os animais e as pessoas, para trás, flutuando.